O município de Campos Novos cedia primeiro seminário descentralizado sobre autismo promovido pelo parlamento. Deputados mantêm veto ao projeto que reajustava taxas de cartórios. Parlamentares debatem futuro do assentamento Amarildo de Souza, em Florianópolis. E mais, Fiesc lança na Assembleia edição 2014 da Agenda Legislativa da Indústria. Agora no Notícias da Semana. Parlamentares da Comissão de Finanças e Tributação aprovaram esta semana o projeto que cria a Política Estadual de Incentivo à Energia Solar e Eólica em Santa Catarina. A intenção é incentivar o uso das chamadas fontes alternativas. Santa Catarina possui uma grande capacidade de produção, tanto da energia eólica, com a implantação de parques eólicos, como também da energia solar, já que, de acordo com o Atlas Brasileiro de Energia Solar, o estado apresenta um potencial superior a muitos países que já investem no setor. A matéria aprovada é de autoria da deputada Ângela Albino, do PCdoB, que ressaltou na justificativa do projeto benefícios para todos os catarinenses, tanto na qualidade de vida como no equilíbrio ambiental, proporcionado pela utilização racional destas fontes de energia. Recentemente eu tive em contato com estudiosos sobre o tema da Alemanha e eles disseram que o pior ponto de captação de energia solar, por exemplo, no Brasil, é melhor que o melhor ponto de captação de energia solar na Alemanha. E eles usam essa matriz energética de forma muito forte lá e, portanto, está na hora do Brasil também incentivar via mecanismos legais, que nós possamos desenvolver esse setor. Ainda durante a reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, foram apresentadas pelo presidente da comissão, deputado Gilmar Knezzel, 3 propostas para a realização das audiências públicas do Orçamento Regionalizado de 2014. A intenção é colocar em votação as propostas na próxima reunião, para que seja definido o modelo a ser adotado este ano pelos deputados. O meu modelo implantado no ano passado, que deu grandes resultados de participação, que foi fazer 34 audiências, e esse ano seria 36 audiências públicas, obedecendo a divisão geopolítica do governo do Estado, ou seja, através das secretarias regionais. Uma segunda proposta é o modelo anterior, do ano de 2013, aliás, 2012, que foi fazermos 12 audiências públicas regionalizadas. E outro modelo, um novo ainda, seria fazermos uma grande audiência pública aqui em Florianópolis, convidando todos os municípios a participarem aqui. Seria uma forma também de nós fazermos este ano um novo modelo em função do calendário eleitoral, em função até da Copa do Mundo, tantos eventos que estão acontecendo e que podem prejudicar a participação. Debates também no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, que aprovou esta semana o projeto que obriga as empresas de produtos alimentícios a informar a presença de lactose. Pela proposta, a informação tem que estar expressa nas embalagens. O projeto de lei dispõe sobre a obrigatoriedade de informação quanto à presença ou não de lactose nos rótulos das embalagens dos produtos alimentícios fabricados no estado de Santa Catarina. De acordo com a matéria relatada pelo deputado Jean Coleman, o número de pessoas com intolerância à lactose tem aumentado significativamente. O deputado Neudi Sareta, autor do projeto, falou da importância da aprovação da matéria. Hoje, pelos estudos realizados, grande parte da população brasileira tem algum tipo de restrição a produtos com lactose. Portanto, constar nos rótulos se o produto contém lactose é importante, fundamental, e acredito que com a aprovação aqui na Comissão de Constituição e Justiça e depois na aprovação do mérito, se tornando lei, isso vai trazer um esclarecimento importante para o consumidor, que poderá identificar qual é o produto que de fato tem ou não contém lactose. Outro assunto debatido foi a forma de análise pela Comissão de Constituição e Justiça dos vetos do governo do estado aos projetos de origem parlamentar. De acordo com o presidente da CCJ, deputado Marcos Vieira, a comissão tem competência para emitir parecer também sobre a constitucionalidade dos vetos do governador. Se a Comissão de Constituição e Justiça, em parecer por maioria dos seus membros, diz que um projeto de lei
que tramitou na comissão, esse projeto dele é constitucional e o plenário da Casa aprova esse parecer também dizendo que é constitucional e posteriormente o Poder Executivo faz o veto do projeto de lei no todo ou em parte, dizendo que ele é inconstitucional, então cabe verdadeiramente à Comissão de Constituição e Justiça examinar o veto do governador, dizendo que se o governador tem razão ou não tem razão quanto à constitucionalidade e ilegalidade do veto. Para o deputado Mauro de Nadal, a análise do conteúdo dos projetos já foi feita pela comissão. Já o texto da mensagem de veto é competência do plenário. O nosso entendimento é que a comissão ela deva receber o projeto, analisar dentro da forma como o projeto entrou, se foram respeitados todos os prazos conforme determina o regimento, a Constituição estadual, para daí sim dizer de que se o projeto está apto ou não a ser apreciado pelo plenário. Até porque se não foram respeitados os prazos, nós temos que encaminhar este projeto para que o próprio presidente da Casa possa fazer a promulgação do projeto de lei. Falando em veto, os deputados analisaram esta semana a mensagem que vetou parcialmente o reajuste das taxas de cartório em Santa Catarina. A matéria proposta pelo Tribunal de Justiça do Estado havia sido aprovada pela Assembleia no final do ano passado. O projeto de lei complementar aprovado pela Assembleia Legislativa no final do ano passado é de autoria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e propõe reajustes nos valores de taxas cobradas pelos serviços de cartório. No início, o objetivo era reduzir valores de escrituras públicas de divórcios e inventários extrajudiciais. Mas, na época, para compensar a redução dessas taxas, os parlamentares aprovaram o projeto com uma emenda substitutiva global de autoria do deputado Aldo Schneider, reajustando outros valores cobrados pelos cartórios. O resultado foi uma recomposição da tabela de preços de serviços, como escrituras de imóveis, que, pelos cálculos de entidades do setor, teriam aumentos de até 1000%. A aprovação do projeto de lei complementar com a emenda provocou polêmica porque representantes de várias entidades fizeram os cálculos e avaliaram que havia distorções nos novos valores cobrados. O governador vetou 4 artigos do projeto, que reajustavam taxas e ainda repassavam aos usuários dos cartórios a responsabilidade pela cobrança do ISS-QN, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. De acordo com o Poder Executivo, os artigos são inconstitucionais e contrários ao interesse público. Em plenário, os deputados voltaram atrás na decisão de dezembro e mantiveram o veto parcial do Poder Executivo por 32 votos a 1. O único voto contrário à manutenção do veto foi o do deputado Kennedy Nunes. Teve deputados que estavam desconhecendo que na emenda, por exemplo, diminuía pela metade os valores na questão do registro de inventário. Que tinha, por exemplo, a emenda que hoje quem tem um imóvel paga o mesmo valor para incorporação de quem vai fazer um prédio de 12 milhões de reais. As pessoas desconheciam, por exemplo, que ali hoje quem tem um imóvel paga 100% dessa taxa de 1.040 e a partir do segundo imóvel paga só 66%. Por que quem tem mais tem que pagar menos e quem tem menos tem que pagar mais? Eu mostrei ali, e essa que é a verdade, foi uma pena. O deputado Aldo Schneider, autor da emenda tão polêmica, é líder do governo e garantiu que a discussão não termina por aí. De acordo com ele, dos 584 cartórios de Santa Catarina, 282 são deficitários. O parlamentar pretende retomar as discussões sobre os reajustes das taxas dos cartórios para elaborar um novo projeto que seja consenso entre o Tribunal de Justiça do Estado e as entidades interessadas, como o Sinduscom, que comemoraram o resultado da votação. Ele trazia na sua essência um aumento de carga tributária que no final acaba caindo no colo do consumidor, da pessoa que está comprando o apartamento, na hora de escriturar ainda tem um valor que ele desconhece, né? Então fica surpreendido por esse encargo a mais. Definimos que talvez no início de abril a gente já comece as tratativas, começando pelo Tribunal de Justiça,
juntamente com as associações cartoriais que tem em Santa Catarina, de todos os cartórios, né? Porque não tem só uma associação que representa os cartórios, são algumas, e aí juntá-las e ir ao Tribunal de Justiça para reconstruir esse projeto. E veja a seguir, Federação das Indústrias do Estado lança na Assembleia a agenda legislativa do setor. Em instantes, aqui no Notícias da Semana. A Federação das Indústrias do Estado lançou esta semana na Assembleia a agenda legislativa do setor. O documento elenca as ações que a Fiesc considera prioritárias para expandir o segmento em Santa Catarina. A agenda legislativa da indústria foi entregue pelo representante da Fiesc, Tito Schmidt, aos deputados estaduais. A publicação reúne 55 proposições de interesse do setor que tramitaram no Legislativo em 2013. Entre elas, destaque para a aprovação da alteração do Código Estadual do Meio Ambiente, a ampliação dos poderes de atuação dos bombeiros voluntários e a aprovação do piso regional de salário. A agenda também traz o posicionamento da indústria em cada matéria, que pode ser favorável ou contrária. Nesta edição, a Fiesc foi favorável a 51% das proposições e contrária a 49%. O que buscamos é essa harmonia, juntamente com os poderes que nos representam, que representam a sociedade civil, na busca daquilo que seria, no nosso entendimento, o que faz com que o progresso, o desenvolvimento, a criação de novos empregos e, portanto, uma qualidade de vida melhor para o nosso Estado. Esses são os objetivos fundamentais da nossa entidade. Para o presidente interino da Assembleia, deputado Juarez Ponticelli, o trabalho desenvolvido pela Fiesc contribui com o debate legislativo, trazendo ponderações técnicas e ajudando a aperfeiçoar os projetos em tramitação. Com toda certeza, essa ação da Fiesc consolida a relação republicana saudável que a Assembleia e o sistema Fiesc mantêm, uma vez que é feita toda uma avaliação, uma análise crítica das matérias que aqui estão, onde a Fiesc, com as suas estruturas, nos ajuda a aperfeiçoar essas matérias, porque o nosso objetivo é comum, é de oferecer uma legislação cada vez mais segura, para que a gente possa gerar cada vez mais emprego, renda, tributos, porque é isso que faz o Estado e a gente catarinense crescer. A Assembleia Legislativa realizou esta semana, em Campos Novos, no Planalto Serrano, o primeiro seminário descentralizado de estudo e conscientização sobre o autismo em Santa Catarina. O debate foi promovido pela Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, em parceria com a Escola do Legislativo, a Associação Catarinense de Autismo e associações de amigos do autista. Quem acompanhou os debates foi a repórter Cláudia Alves. O seminário lotou o Clube Aquanovense. São profissionais da área de educação, saúde, assistência social, acadêmicos, pesquisadores do assunto, além de familiares. Todos vieram aprimorar os conhecimentos sobre o autismo. Na abertura, palestras sobre vários assuntos. Para começar, políticas públicas sobre o espectro autista. Hoje temos uma lei federal que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Autismo e uma vitória para o Estado, com uma lei estadual de 2013. A implantação da Lei 16.036 foi um grande passo, porque o autista foi reconhecido como deficiente e ele teve vários direitos assegurados. Além disso, a própria criação da ASCA, que foi um avanço, a união de todas as AMAs no estado de Santa Catarina. E políticas públicas foi um dos grandes debates do seminário. O Estado está avançando bastante em relação a essa doença rara. A Prefeitura Municipal de Fraiburgo doou um terreno agora para a ASCA, para construir o centro regional, que não atende só a Fraiburgo, mas atende toda a região ali do estado. Marlete Grando é presidente da ASCA, a Associação Catarinense de Autismo. Ela também é mãe de um autista. O filho dela hoje tem 20 anos e ela, mais do que ninguém, é uma das grandes incentivadoras da causa. Eu acho que para nós fazer um bom trabalho com nossos filhos e as nossas crianças autistas do estado, nós não temos que valorizar o preconceito dos outros, né? Se eles têm o preconceito, eles que vão se tratar, tá? E nós, pais de crianças autistas, temos que deixar de lado isso, até para não sobrecarregar mais nós e os nossos filhos.
O autismo é um transtorno biológico que afeta o desenvolvimento comunicativo, linguístico e cognitivo em diversos graus. A definição é do especialista em autismo Miguel Higuera. Ele é chileno com um currículo invejável. É fonoaudiólogo, psicopedagogo, membro da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Dr. Miguel abordou vários temas, entre eles como estimular e favorecer a comunicação do autista e, principalmente, a interação social. Na nossa visão, uma família empoderada que consiga estimular a comunicação de uma criança autista é uma família que ajuda efetivamente ao processo de inclusão, porque a escola precisa ter uma criança educável. Nossa visão é que a família tem que contribuir efetivamente ao desenvolvimento cognitivo e comunicativo da criança autista. No último dia de evento, discussões sobre o que muda no diagnóstico do autismo. O autismo foi a doença que mais sofreu mudanças. Terapias alternativas podem ajudar bastante. E esse assunto foi abordado pela palestrante Mariane Velmuth, médica neuropediatra. O que existem de terapias alternativas além do tratamento medicamentoso e quais são os riscos e benefícios dessas terapias para cada criança, quando elas são indicadas, para quais existe comprovação científica de que há benefício com elas e para as quais existe risco para as crianças. O seminário apresentou um fato inédito e bastante comemorado. Esse é o primeiro evento em que pais de autistas participam com os filhos, aprendizado em conjunto. Eu percebo nela que ela está prestando atenção em determinadas partes do interesse dela nas palestras. Eu acho que é muito importante até para o autista sair de casa, interagir com outras pessoas. Nessa causa, todos nós precisamos estarmos unidos, poder público, as entidades que fazem esse trabalho reconhecido pela sociedade já em todo o estado, né, os pais, os voluntários, os próprios alunos, para que possamos juntos, irmanados, avançarmos nesta que é uma luta importante, é um tema atual e que precisa, evidentemente, de informação para que nós possamos, né, buscar a solução dos problemas que ainda atingem e afetam esse segmento. Outro seminário realizado pelo Parlamento foi o que discutiu questões relacionadas à Síndrome de Down. O evento marcou a passagem do Dia Estadual da Síndrome em Santa Catarina. A terceira edição do Seminário Estadual sobre a Síndrome de Down reuniu profissionais da área da educação, psicologia e assistência social, conselhos tutelares, além de familiares e pessoas com a síndrome. Durante o evento, foram promovidas apresentações musicais, lançamento de livro, palestras e debates sobre variados temas. Entre eles, o projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa e obriga o registro dos recém-nascidos com a síndrome por parte dos hospitais de Santa Catarina e a imediata comunicação às instituições especializadas. A importância de entrar em contato com essas equipes e instituições é que elas possam atingir as famílias logo no início, trazendo acolhimento, trazendo informação para todos os familiares. O encaminhamento precoce já para as instituições especializadas para participar de programas de estimulação, a convivência de outros pais, quando eles já nos avisam no início, a gente tem a oportunidade de estar em contato com todos eles desde cedo. Outro tema discutido durante o seminário foi a nutrição e estimulação gustativa das pessoas com a síndrome de Down. O pediatra e geneticista Guilherme Colim falou da importância da alimentação variada e equilibrada para evitar a obesidade. Desde o início, desde o bebê, isso deve ser estimulado. Então, trabalhado com a fonoaudióloga, depois com a fisioterapia, para que ele consiga comer as coisas sólidas no tempo certo. A introdução deve ser corretamente. O sólido deve entrar depois da eclosão dentária. A partir daí, a estimulação das coisas saudáveis e da alimentação vão fazer toda a diferença para que ele seja um adulto saudável e não obeso. O seminário é alusivo ao Dia Estadual da Síndrome de Down, criado por uma lei de autoria do deputado José Milton Schaeffer. A data tem o objetivo de mobilizar a sociedade e promover a integração das pessoas com a síndrome. A função do seminário é trazer novas informações, trazer cases, né, de pessoas com Down que têm atividade na sociedade com normalidade. E obviamente que somente com novas informações é que nós vamos aumentar cada vez mais a inclusão social. O seminário tem esses objetivos.
Integração que pode e deve ser completa, como no caso da Fernanda Norato, que conquistou a própria independência e atua como repórter na TV Brasil. Qualquer tipo de pessoa que pode poder trabalhar, ter um trabalho específico. A gente quer uma inclusão sim, mas uma inclusão dentro da sociedade. A gente só precisa de oportunidade e do nosso espaço. E veja, ainda hoje, parlamentares debatem o futuro do assentamento Amarildo de Souza, em Florianópolis. O Notícias volta já. Não saia daí. Deputados debateram esta semana o futuro do assentamento Amarildo de Souza, instalado às margens da SC 401 em Florianópolis. O assunto foi tema de uma audiência pública promovida pela Comissão de Direitos Humanos. Durante o encontro foi reafirmado o acordo que prevê a liberação da área pelos ocupantes até o dia 15 de abril. Mas há um novo impasse sobre a propriedade das terras. Centenas de pessoas chegaram à Assembleia Legislativa em protesto. Eles representam mais de 700 famílias que estão acampadas desde dezembro em um terreno localizado ao redor da SC 401, na região norte de Florianópolis. O movimento reivindica terra, trabalho e moradia. Na audiência pública realizada no auditório Antonieta de Barros, os manifestantes se reuniram com representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário que explicaram sobre o papel de cada uma dessas esferas na solução dos pleitos reivindicados pelo movimento. No mês de fevereiro, os ocupantes participaram de uma audiência conciliatória com o proprietário do terreno. Na audiência foi estabelecido um acordo que prevê a saída do grupo da área até o dia 15 de abril. O líder do movimento reafirmou o compromisso que o movimento tem de cumprir o acordo, de dia 15 efetuar a desocupação. Outra coisa é o que o movimento reivindica de discutir a questão de propriedade, mas isso é numa outra esfera, num outro momento, em outros processos, que aí sim as partes terão a oportunidade de mostrar o que cada um tem. O membro da coordenação do acampamento Amarildo de Souza, Rui Fernando, disse que agora a ocupação espera a solução para um novo impasse, já que existe a informação de que o terreno ocupado pelas famílias seria público. Nós não estamos prevendo sair no dia 15, nós queremos que se resolva o conflito até o dia 15. E no nosso modo de ver, pelo menos até agora, pelo andamento dessa audiência pública aqui na Comissão de Direitos Humanos, a gente está caminhando sim para no mínimo organizar um grupo, uma espécie de força-tarefa com deputados, com os órgãos que estão aqui representados, para que a gente possa, o quanto antes, apontar uma solução. Em visita à área, a Superintendência da União constatou que o terreno é público. O caso agora está sendo analisado pela Procuradoria-Geral da União. Se houver a comprovação de que as terras pertencem à União, o órgão deve entrar na Justiça com o pedido de anulação da titularidade privada da área. Só depois de ultimados todos esses procedimentos, como análise, definição legal das áreas, tem um processo de demarcação que está ocorrendo na ilha, sobreposição dos títulos sobre a área em que a União define como área da União. Depois de todos esses procedimentos ultimados, vão ser nos encaminhados e nós vamos ingressar da equação competente de anulação sobre essa área e sobre qualquer outra área que seja da União. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, já tem uma proposta de assentamento para as famílias, caso haja confirmação de que a área é pública. No entanto, o projeto só poderá ser viabilizado se o Serviço de Patrimônio da União ofertar a área ao órgão. Primeiramente, o INCRA verificará a viabilidade da área, o quantitativo de área agricultável para criar um PCA, é um projeto de assentamento casulo. Esse projeto de assentamento casulo é primordial, dois requisitos. Um, a produção orgânica e agroecológica e outra, a parceria expressa da Prefeitura Municipal, para que naquele local sejam construídas moradias populares e também espaço coletivo de produção orgânica. Enquanto o caso corre na esfera judicial, no Poder Legislativo, a Comissão de Direitos Humanos da Casa se comprometeu em auxiliar o movimento na solução para o impasse. A presidente do colegiado, deputada Luciane Carminati, também propôs a realização de um estudo de viabilidade agrícola e ambiental no local.
O que se desenha nessa audiência é um estudo de viabilidade do ponto de vista agrícola e ambiental, respeitando as questões ambientais, mas produzindo alimentos para atender não só os ocupantes, mas os moradores aqui de Florianópolis também, que podem passar a consumir um alimento produzido aqui, muito mais natural, saudável e que vai trazer dignidade às famílias. Também na semana que passou, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial para destacar a campanha da Fraternidade 2014. O tema deste ano é o tráfico humano. Organizada pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a campanha da Fraternidade de 2014 traz como tema o tráfico humano e alerta para crimes como o trabalho escravo, a exploração sexual, o tráfico de crianças e a venda de órgãos. De acordo com o arcebispo metropolitano de Florianópolis, a Igreja Católica quer conscientizar a sociedade e fazer com que mais denúncias cheguem às autoridades. São situações que devem repercutir no Estado. São situações mesmo da área política, da área social, e a Assembleia Legislativa, pelos nossos representantes, os representantes do povo, pode fazer muito para que esses temas sejam não só conhecidos, mas é aqui que vão se tomar providências para solucionar, para encaminhar alguma solução para estes problemas. Para o proponente da sessão, deputado Padre Pedro Baldiceira, o tema é especialmente sensível aos catarinenses, já que o estado é um dos mais afetados pelo tráfico humano no Brasil. Não temos dúvida que a temática ela diz respeito a todos os estados, mas em Santa Catarina de uma maneira assim muito especial pelos números apresentados e pela condição social em que vive o nosso estado. Nesse sentido, nós temos um compromisso maior ainda no sentido de fazermos este enfrentamento e, quem sabe, nós alimentarmos a esperança de que não haja mais qualquer iniciativa de tráfico de pessoas humanas. Em Santa Catarina são registrados mais de 3.000 casos de desaparecimentos todos os anos. E isso significa a perda de um dos 108 municípios que tem menos de 5.000 habitantes. E o mais grave é que 42% dos desaparecidos são crianças traficadas para prostituição, trabalho escravo e retirada de órgãos. Durante a sessão especial, foram homenageados representantes de entidades e grupos que lutam contra o tráfico humano. Entre eles estava uma mãe que sofre com o desaparecimento do filho há mais de 30 anos. Eu me sinto hoje completamente mais aliviada em perceber que hoje a mídia, que o Brasil está despertando para essa realidade que antes era tão escondida, né? As pessoas mal informadas, e hoje não, hoje a gente vê que a coisa começa a melhorar. O presidente interino da Casa, deputado Juarez Ponticelli, também lembrou da campanha lançada pelo Legislativo Estadual no final do ano passado para ajudar as famílias a reencontrarem os entes desaparecidos. Conseguimos perceber que aquela campanha chamou a atenção da sociedade. Eu não tenho dúvida de que agora, com esses debates permanentes que vão ocorrer daqui até a Páscoa, mais acentuadamente em função da campanha da fraternidade, e com as ações todas que estão sendo desencadeadas, nós vamos conseguir chamar ainda mais a atenção da sociedade catarinense brasileira para uma indústria criminosa, que é poderosa, que trafica pessoas para vender órgãos, para adoção ilegal de crianças, para prostituição de mulheres e para trabalho escravo. E por hoje é só, Notícias vai ficando por aqui. A gente se vê semana que vem, no mesmo horário. Até lá!